O dia de ontem foi um dia mais voltado para a divisão que está dentro de nós e para a falsa glória que nos dividiu. Ontem foi um dia mais negativo. Ontem foi um dia de colocarmos um pouco essa nossa falta de conversão, o vazio, a desestruturação, a solidão, as coisas ruins com as quais nós nos encontramos justamente quando paramos para refletir e paramos para nos encontrar com Deus. Hoje o nosso olhar se volta para a unidade e para a glória para a qual nós fomos chamados. A glória para a qual nós fomos chamados. Para preparar o dia de hoje, nós tivemos aquela palestra de ontem à noite, que foi mais uma aula de teologia, para nos dizer que nós temos uma finalidade na vida. É Deus. É a glória de Deus. Única finalidade. Porque existe uma tendência dentro da teologia do Ocidente, essa tendência foi mais ou menos canonizada por Santo Tomás de Aquino, de que, na verdade, esta coisa de nós irmos para a glória de Deus foi um segundo pensamento de Deus. Como se Deus tivesse nos criado assim. Ele criou para que nós fôssemos felizes. Aí o homem pecou. Aí Deus disse, sabe uma coisa? Vou fazer o seguinte. Vamos dar a estes meus filhos, essas minhas criaturas, vamos dar o dom da filiação. Como se Deus já não tivesse criado o homem para ser filho, mas como se Deus, num segundo momento, tivesse pensado, não, eu não criei para eles serem filhos, mas, sabe uma coisa? Eu vou mandar meu filho e vou fazer deles filhos. Vou fazer com que eles participem da minha glória celeste. Como se fosse um segundo pensamento de Deus, uma segunda finalidade colocada em cima daquela finalidade primeira. E isto entrou até mesmo dentro um pouco dos nossos textos litúrgicos, como por exemplo, uma das possíveis interpretações restritivas, né, do exultet. Vocês sabem o precônio pascal, o anúncio de Páscoa, né, em que se diz, ó Félix culpa. Oh, que culpa feliz! A culpa de Adão, né? Que mereceu um tão grande Redentor. Ou seja, se Adão não tivesse pecado, Jesus não teria vindo ao mundo e nós não teríamos sido adotados filhos de Deus. Essa concepção é uma concepção reducionista. Deixa eu dizer para vocês uma coisa bem clara. Se nós não tivéssemos pecado, mesmo assim precisaríamos de salvação. E é justamente o fato de nós não compreendermos a salvação que Deus tem para nos dar, que hoje nós estamos caindo neste relativismo religioso que se espalha não só pelo Brasil afora, mas pelo mundo afora, porque o mundo está relativista religioso. Porque Jesus é uma das tantas possibilidades. Tem Maomé, Buda, Confúcio, os grandes fundadores das grandes religiões. Como que nós cristãos queremos ter a pretensão de que a salvação está só em Jesus? E, no entanto, os nossos irmãozinhos evangélicos continuam insistindo e escrevendo pelos muros das nossas cidades, só Jesus salva. E a gente não entende por que só Jesus salva. Nós estamos de acordo com eles. Só Jesus salva. É verdade. Embora muitos padres
Cuidado, eu vou dizer, posso? E bispos, padres e bispos achem que já não é mais tão necessário assim Jesus Cristo. Que basta ter uma crença em Deus. Por que só Jesus salva? Nós não entendemos por que só Jesus salva, porque nós não entendemos o que é salvação. Deixa eu dizer bem claro para vocês. Nós não entendemos por que só Jesus salva, porque nós não entendemos o que é salvação. Se nós entendemos o que é salvação, nós entenderemos por que só Jesus salva. E é isso que eu quero colocar para vocês hoje. A salvação que Deus preparou para nós. A bela surpresa. Como diz São Paulo, o mistério escondido em todos os séculos. O que Deus quer nos dar de presente. Os olhos jamais contemplaram. Ninguém pode sequer imaginar o que Deus preparou para nós. É algo que não cabe na palavra humana. Só Jesus salva. E por que só Jesus salva? Primeiro, vamos eliminar a visão positivista, que é o seguinte: só Jesus salva porque Deus um dia acordou mal-humorado lá no céu e disse assim, que sabe de uma coisa? Eu vou dificultar a vida desse pessoal lá embaixo. Eles estão muito enxeridos, muito exibidos. Eu vou dificultar a vida deles. Só Jesus salva. Não adianta Maomé, não adianta Buda, não adianta Confúcio, só Jesus salva, eu vou dificultar a vida deles. Algumas pessoas acham que só Jesus salva por um despotismo de Deus. Porque Deus um dia irritadinho acordou e disse, só Jesus salva. Mas não é isso. Não é isso. Nós precisamos compreender que mesmo se não tivesse havido o pecado, e se nós tivéssemos sido criados só na nossa mera e simples natureza humana, mesmo uma natureza humana perfeita, mesmo uma natureza humana sem o pecado, uma natureza humana linda, sem pecado, se ela não tivesse sido desde o início direcionada para a salvação, não haveria céu para nós. Não haveria salvação. Por quê? Deixa eu dizer bem clarinho agora. Salvação não é o paraíso com as 100 virgens me esperando. Não é. Salvação não é este mundo melhorado. Não é. Salvação não é um estágio mais evoluído, como pensam os espíritas. Não é. A salvação é participar da vida do próprio Deus. E isto é algo que nós só podemos receber como graça, porque não faz parte da minha natureza. Não faz parte da minha natureza. Por mais comportadinhos que nós fôssemos, nenhum homem tem direito de participar da vida do próprio Deus. Porque a ressurreição que nos espera no dia final, e ela virá, não é essa nossa velha vida entregue de volta. Deus não vai nos dar de volta esta vida humana, porque não foi isso que Ele fez com o seu Filho Jesus. A ressurreição de Jesus não é uma revivificação.
A ressurreição de Jesus não é que Jesus entregou a sua vida na cruz e Deus disse: meu filho, você se comportou muito direitinho, então vou dar esta vida de volta para você, toma. Não. A ressurreição de Jesus é o fato que ao terceiro dia, Jesus, que antes participava de uma vida humana, plenamente humana, com toda a mediocridade de nossa vida humana, com toda a, usar uma palavra difícil, caducidade da nossa vida humana, ou seja, uma vida que decai, que definha, uma vida que envelhece, uma vida de quem tem fome, de quem tem sede, uma vida de quem sofre, uma vida de quem chora. O Pai, ao terceiro dia, deu ao homem Jesus, que é verdade, é só uma pessoa divina. Jesus é uma única pessoa divina, com natureza humana e natureza divina, não tem dúvida nenhuma. Mas o homem Jesus, a natureza humana de Jesus, se esvaziou e assumiu nossa forma de servo. No final do segundo filme, vocês sabem que o anel do poder é, na verdade, uma metáfora para o pecado original. Não é? O pecado original do homem, que foi convidado por Deus para jogar o anel fora e destruir o mal. Na verdade, ele se arrepende, quer ficar com o poder, quer virar Deus, né? O fruto proibido. O anel, na verdade, é o fruto proibido de Adão e Eva, que eu quero guardar para mim. Muito bem. E o demônio, no filme, a encarnação do demônio chama-se Sauron, quer recuperar o anel. E por isso manda os seus cavaleiros do mal. Um dos cavaleiros do mal, montado num dragão alado, o Nazgûl, vai lá para pegar o anel do rapazinho, o Frodo, que é um hobbit, que é a encarnação, digamos assim, do lado infantil e campestre que existe em nós. Ou seja, quase que essa visão bucólica do homem, que gosta de comer, gosta de brincar, gosta de ouvir histórias. Muito bem. O hobbit, que é um rapazinho pequenininho assim, com os pés grandes e peludos, esse é o Frodo. O Frodo carrega um anel porque ele tem que levar o anel lá para destruir. Uma hora, ele está lá diante desse cavaleiro com o dragão alado e ele vai entregar o anel porque ele está quase que hipnotizado, nós diríamos cristamente, possesso pelo demônio. E ele, possesso, ele vai entregar o anel para o demônio. Então Sam, que é um outro hobbit pequenininho, que é amigo do Frodo, são muito amigos, mas é interessante que ele trata o Frodo sempre por Senhor Frodo. Por quê? Porque ele é empregado do Frodo. Então trata sempre, são muito amigos, mas é o Senhor Frodo. Então quando ele vai entregar o anel, o Sam, que é gorduchinho, se joga contra o Frodo, os dois rolam escada abaixo, e o Frodo, que ama o Sam, naquele transe, possesso pelo demônio, ele pega a espada e vai para o pescoço dele, tenta matá-lo. O Sam segura a espada e diz: Senhor Frodo, sou eu, o seu Sam. O Senhor não reconhece mais o seu Sam. Diante daquilo, o Frodo deixa cair a espada, se encosta na parede, acorda daquele transe e diz: Sam, eu não aguento mais. Porque imagina, já estamos no final do segundo filme, já foram 6 horas de filme só de maldade e de tragédia. Também os telespectadores não aguentam mais.
Também quem está assistindo já não aguenta mais. Ele diz: eu não aguento mais. O Sam se levanta chorando e diz assim: eu sei. Para começar a história, nós nem deveríamos estar aqui. Mas nós estamos. Ou seja, são meninos, são crianças. E eles viviam num pequeno paraíso. O condado é um pequeno paraíso. Lá só tem alegria. O sinal do paraíso terrestre. Eles são quase que arrancados de lá por essa missão de ter que destruir o anel. E dali para frente é só maldade, tanta maldade que eles nunca viram aquilo. Muito bem. O Sam continua. Esse é o pequeno discurso do Sam. O Sam diz assim: eu sei. Nós nem deveríamos estar aqui, mas nós estamos. Sabe, senhor Frodo, eu me lembro daquelas histórias que nós ouvíamos quando nós éramos crianças. Aquelas histórias que realmente importaram, aquelas histórias que ficaram no nosso coração. Ficaram no nosso coração porque elas eram tão cheias de maldade, tão cheias de trevas, tão cheias de terror, que nós ficávamos até com medo de ouvir o final. Porque como é que o mundo poderia voltar a ser aquilo que ele era depois que tanta coisa ruim tinha acontecido? E no filme, então, vai passando as cenas das coisas ruins que estavam acontecendo. Como é que tudo poderia voltar a ser o que era, quando tanta coisa ruim tinha acontecido? E, no entanto, no final da história, o sol brilhava de uma forma mais esplendorosa do que no início. Porque também essas trevas, essas sombras deviam passar. Mas hoje eu entendo, Sr. Frodo, que aqueles personagens daquelas histórias tiveram muitas chances de voltar atrás e de desistir. Diante daquela maldade toda, eles podiam ter desistido. Só que eles não desistiram. Eles não desistiram porque eles se agarraram a alguma coisa. E aí o Frodo olha para o Sam e diz: e nós? No que é que nós estamos nos agarrando? O Sam vai até o Frodo, levanta ele do chão, segura ele nos ombros, olha nos olhos dele e diz assim: nós estamos nos agarrando ao fato de que ainda existe algo de bom neste mundo e vale a pena lutar por isso. Vejam, por que é que eu estou perdendo esse tempo todo falando disso? Porque a maldade, como no filme, assim é a nossa vida. A maldade, ela é palpável. O mal dá para a gente tocar com a mão. O mal faz barulho e a gente ouve. O mal dá para a gente experimentar concretamente. Mas no filme, vejam só, no filme existe uma bondade que não se vê. Porque quem assistiu o filme sabe que quantas caras horríveis, quantas mortes, quantas desgraças acontecem, mas existe uma bondade invisível, uma mão invisível que vai conduzindo a história até o triunfo final. Eu não vou estragar o final do filme para aqueles que não assistiram ainda, mas vou dizer, no final, o anel é destruído, mas é destruído quase que por acaso. Ou seja, ninguém é o herói daquela história. Uma mão invisível, que para Tolkien é claríssimo, é a providência divina, é quem vai conduzindo a história e faz o triunfo final do bem. Ninguém é herói. Ninguém é herói. E aqui eu falo para vocês, aqui a aplicação na nossa vida e o gancho com aquilo que nós estamos falando. Gente,
como a maldade no mundo é real, concreta, visível, palpável. Como a maldade dentro da igreja é real, visível, concreta e palpável. E como o bem é invisível e discreto, silencioso. O mal, ele se apresenta para você, ele é exibido. Ele se mostra sem ser convidado. O bem, você precisa cavar para encontrá-lo. Você precisa rezar muito. E depois de uma luta na oração, encontrar a bondade que está escondida atrás daquele acontecimento. O bem é invisível, é discreto, mas ele está lá. No que é que nós estamos nos agarrando? Nós nos agarramos no invisível. E nós caminhamos neste mundo como se víssemos o invisível. Nos túmulos dos primeiros cristãos, eles faziam um sinal de um farol. Como era um farol? Você olha aqui para o meu gesto aqui, que eles eram como se fosse um edifício na base da escadinha, né? Ou seja, tem um primeiro andar mais largo, um segundo andar menorzinho, um terceiro andar menorzinho ainda, e lá em cima desse edifício eles faziam uma fogueira, né? Uma espécie de torre da Babilônia que vai subindo, e lá em cima uma fogueira. Então eles construíam esses faróis e colocavam a fogueira lá em cima. O que é o farol? O farol é um sinal visível de uma realidade invisível para o marinheiro. Atenção, cuidado, ali tem um rochedo, você vai afundar o navio. O farol. Nos túmulos dos cristãos, eles faziam o desenho de um farol e escreviam embaixo: aorata. Oral, em grego, quer dizer ver, enxergar. Aorata quer dizer coisas invisíveis. As coisas invisíveis. É tão importante para o cristão. Porque quando nós lemos o Evangelho, gente, nós temos que lembrar que essas palavras do Evangelho, essas que estão escritas aí na parede, essas que nós acabamos de ler, as palavras do Evangelho não foram escritas para cristãos que estavam sentados numa cadeira de praia, tomando água de coco, de férias, no balneário de Camboriú. As palavras do Evangelho foram escritas para cristãos que estavam sendo levados para as arenas dos leões. E nós precisamos sempre nos recordar disso quando lemos o Evangelho. O Evangelho foi escrito para gente, o público imediato do Evangelho foi escrito para gente, para pessoas que estavam morrendo, estavam sendo perseguidas e precisavam de uma palavra de consolação. O invisível. Porque o que eles viam era a morte. O que eles viam era o massacre. O que eles viam era a desgraça. O que eles viam era a perda. Mas o que eles esperavam era invisível. Nós precisamos compreender profundamente essa realidade. Nós precisamos compreender que não temos condições de viver uma vida igual às outras pessoas que vivem arrastadas pelos acontecimentos da vida. Nós precisamos alimentar a nossa fé e fé no invisível, e nós precisamos viver nessa esperança. Uma das coisas mais terríveis da nossa vida é a falta de esperança. Vocês já viram
Certamente no seminário de vocês já ouviram muitas pregações a respeito do amor, da caridade, não é verdade? Nós precisamos nos amar, a fraternidade, o amor, muito bem. Certamente vocês já ouviram também, por exemplo, na renovação carismática, muitas pregações a respeito da fé, não é? Nós precisamos aumentar a sua fé, você precisa ter fé, porque a fé... Mas está faltando alguém. Fé, esperança e caridade. Cadê a esperança? E o que é a esperança? A esperança, virtude teologal, não é isso? Aprendeu no catecismo? Quer dizer que é um dom de Deus. Quer dizer que não adianta você procurar nos seus bolsos porque não tem. Você tem que pedir para Ele, senão não tem. E o que é a esperança? A esperança é a certeza de que você virá receber aquilo que você não tem garantia nenhuma. Essa esperança firme, essa esperança que alimenta o nosso coração. Então, gente, deixa eu dizer bem claramente para nós, todos, sabe qual é o nosso problema, senhores seminaristas desanimados? Sabe qual é o problema, senhores padres desanimados? E eu estou falando para mim também. Estou falando para mim. Porque a crise dos 40 é uma crise do desespero. Ou seja, de parar de esperar, não esperar mais. Você se desiludiu e você não espera mais nada de bom. Gente, qual é a diferença de um cristão com o coração cheio de juventude, como todo cristão deve ser, para um pagão que já nasceu velho, desiludido e decrépito? É a esperança. É a esperança. É que nós temos certeza que o invisível irá conduzir essa nossa vida até um desfecho bom. O que é que nós vemos ao nosso redor? Olha ao seu redor. Ao seu redor o que você vê? Você vê desgraça. Você vê desgraça. Você até entrou para o seminário iludido. Você entrou para o seminário achando que ia ser bom. Você entrou para o seminário achando que ia ser legal. Você entrou para o seminário achando que ali no seminário você iria encontrar aquilo que o seu coração mais espera. Você entrou no seminário achando que você encontraria ali a resposta. E o que é que você encontrou dentro do seminário? Justamente razão para o seu desespero. Por quê? Porque aquele seminário que antes, quando você era leigo, estava fora do seminário e via aqueles padres entrando em procissão, aqueles seminaristas vestidos entrando em procissão e você achava tão bonito e você ficava tão empolgado, aquele seminário tão bonito, quando você vê concretamente por fora dela viola, por dentro pão bolorento. E se você saiu de casa, porque justamente você queria se livrar da maldade do mundo, porque você queria se livrar do pecado, porque você queria se entregar para Deus, e aí você vai e se entrega para Deus, entra dentro da instituição, entra dentro do seminário e encontra lá justamente realidades 10 vezes pior do que aquela da qual você estava fugindo. 10 vezes pior do que aquilo que você estava fugindo. Me diga se isso não é causa de desespero, porque se está assim o ramo verde, se está assim a igreja de Deus, se a santa igreja de Deus está desse jeito, se está assim o ramo verde, o que será do ramo seco? Se é assim quem tem fé, então como está quem não tem fé? Este é o desespero de enxergar a maldade em todo lugar. Este é o desespero que está marcado no nosso coração. Mas é necessário ter esperança. E o que é esperança?
Vou dizer algumas palavras e vou explicá-las. São palavras que vêm junto com a esperança. Primeira palavra, paciência. O que é a paciência? A paciência, atenção, essa definição não é minha, eu achei num comentário litúrgico, nesse missal das Paulinas. Foi no tempo do Advento agora que eu li isso. A paciência é o tempo que o amor precisa para crescer. Ou seja, eu quero amar essa pessoa, eu quero amar essa comunidade, eu quero amar essa igreja, eu quero amar essas pessoas que estão ao meu redor. Ainda não amo porque vejo os defeitos dela. Paciência. Porque o amor precisa de tempo para crescer. Paciência. Segunda palavra que vem junto com a esperança. Perseverança. Perseverança. Encha o seu coração de paciência. A paciência é uma virtude muito ativa. Ela não é uma virtude passiva. É uma virtude muito ativa. Só quem tem paciência sabe quanta energia se gasta tendo paciência. Quanta energia a gente gasta tendo paciência. Ela é muito ativa. E persevere, se agarre. Aquilo que dizia lá no Senhor dos Anéis o Sam. Essas pessoas se agarraram a alguma coisa. Persevere. Perseverança. Perseverança. Terceira palavra que vem junto com a esperança. Paciência, perseverança. A palavra agora é cumprida. Longanimidade. Longanimidade. Aqui eu prefiro a palavra grega. Não é por esnobismo não, mas porque ela diz muito mais. Macrotimia. O que é a macrotimia? É o seguinte. Macro é grande, né? Timós é o coração grande. Uma pessoa com um coração grande. Quer dizer o seguinte. Uma pessoa que não é mesquinha. E isso daqui é uma das características mais importantes para os formadores. Aí você diz, ainda bem que não é comigo então. Não, é com você sim, porque você quando for pároco será formador de um povo. Macrotimia quer dizer paciência, longanimidade. Longanimidade quer dizer coração grande. Coração grande quer dizer, gente, que nós precisamos compreender que as pessoas não se movem por decreto. Não sei se você já tentou educar uma criança. Você diz uma vez, 2, 3, 4, 10, 15. Um dia, ela muda. Mas um dia. A formação é assim. Você precisa ter um coração grande, um coração que não seja mesquinho. Porque o que acontece? Olha qual é a tentação do reitor. Agora vocês vão ver um pouquinho o nosso lado, tá bom? Aguenta firme aí. A história é a seguinte. Gente, desanima a gente corrigir sempre as mesmas coisas. Desanima. E eu tenho certeza que alguns de vocês, mesmo não sendo formador, sendo ainda seminarista, já estão até por aqui com certos erros que acontecem e reacontecem dentro do seminário. É ou não é verdade? Gente, por exemplo, uma raça de gente que vem pro Renascem, mas como ele é o centro do universo, eu fico impressionado. Fico impressionado. Os cientistas da NASA procurando lá o centro do universo, onde que fica, e ele bem aqui no Renascem. Alguém precisa informar para esses cientistas que eles estão perdendo tempo. O centro do universo está aqui, gente. O cara não desconfia que nós tivemos ontem um dia longo, onde nós trabalhamos bastante.
E não desconfia que, porque o príncipe de Gales dormir, então o quarto inteiro dele não pode dormir. É o centro do universo, né? São coisas que vocês sofrem no seminário. Tenta corrigir o cara. Tenta corrigir o cara que na hora do estudo não é para ele estar com aquele som naquela altura, porque você não está afim de ouvir aquela música. Tenta corrigir o cara que aquele sabonete que você largou lá no banheiro não é propriedade comum, mas você simplesmente esqueceu que você depois vai lá voltar para pegar o sabonete e ele já não está mais lá. Gente, são coisas, olha, uma das coisas mais desgastantes que existe em seminário é reunião de comunidade onde a gente vai lavar a roupa suja da mesma coisa sempre. Porque não tem cabimento. Não tem cabimento a gente ficar repetindo as mesmas coisas para um bando de marmanjo barbado como se eles fossem ainda crianças. Aí vem a hora do coração grande. São Pedro diz assim, vejam a carta de São Pedro. Considerai como fonte de vossa salvação a longanimidade de Deus, a paciência de Deus, a demora de Deus. A gente queria ser como os filhos de Zebedeu, né? Senhor, pede que eu invoque um raio em cima dessas criaturas aí. Né? Você está lá na cama tentando dormir de noite. Senhor, manda um raio em cima desse vagabundo. Faz cair do céu, Senhor, um raio e apaga essa luz e vamos dormir. Mas existe uma coisa, embora você precise dizer, ó, vamos dormir, né? Mas no dia a dia, quando as coisas se repetem, existe uma coisa chamada longanimidade. Aí vem a hora do Paulo Ricardo lembrar das minhas últimas 10 confissões, onde eu repeti os mesmos pecados de sempre. E Deus é paciente comigo. Por que eu não vou ser paciente com o meu irmão? Longanimidade. Coração grande, gente. Coração grande quer dizer dar tempo ao irmão de mudar. Dar tempo a ele de ser diferente. Cozinhar o negócio. Entende? Ter tempo. Dar tempo. Deus é paciência. A gente reclama que Deus demora. Eu dou graças a Deus que Deus demora. Aprende quando entrares para o serviço do Senhor. Prepara-te para a aprovação. Suporta as demoras de Deus. A gente queria que ele viesse logo e que acabasse com a festa, viesse logo o juízo. Oh, glória, vamos para o céu. Mas não é assim que acontece. Ele demora. Ele demora. Considerai como fonte de salvação as demoras de Deus. Se é assim, se ele tem paciência comigo, se ele ainda espera, se ele tem paciência, então nós podemos e devemos ter paciência com os outros. Vejam, junto com a esperança vem a paciência, vem a perseverança, vem a longanimidade, coração grande, alma grande, macrotimia. Com relação a essa macrotimia de Deus e a salvação de Deus, eu sempre gosto de repetir uma velha história de um sábio monge. Um leigo uma vez encontrou um sábio monge e perguntou para ele:
seu monge, o que é que vocês ficam fazendo lá dentro do mosteiro, hein? O que é que vocês fazem lá? E ele deu uma resposta muito sábia, muito santa. Ele parou, pensou e disse assim: lá dentro do mosteiro, a gente cai e levanta. Cai e levanta. Cai e levanta. Até o dia em que o Senhor voltará. E quando Ele voltar, Ele vai ver que nós caímos e estamos acabando de nos reerguer. E vai nos levantar definitivamente. Essa é a nossa vida. Porque, gente, isso eu vejo em mim, quando eu estou muito impaciente com os seminaristas, quando eu estou dando coice nas sombras, é porque eu estou impaciente comigo. É porque eu já não me aguento mais. É porque eu já acho que chega. E Deus tem paciência comigo. Espera a minha emenda. Um dia Ele me levantará definitivamente. No meio desta minha santa crise de assídia, em setembro do ano retrasado, 2003, a crise é comprida, sabe? Negócio. Setembro de 2003 já estava nessa. Eu fui pregar um acampamento de oração em Cachoeira Paulista. Não foi setembro, não. Foi dezembro. Porque foi aniversário foi aniversário da ordenação do Padre Jonas. Agora sim que eu me lembro a data. Aniversário da ordenação do Padre Jonas. Eu fui lá pregar o acampamento. E a Luzia Santiago estava conduzindo a oração antes da pregação. Era o Padre Jonas quem ia fazer a pregação, então nós estávamos assim esperando. E a Luzia disse: se volte agora para a pessoa que está à sua esquerda. Eu achei gozado, porque geralmente ela diz: se volte para a pessoa que está na sua direita, né? Naquele dia ela disse: para a sua esquerda. E eu estava à esquerda do Padre Jonas. E reze por essa pessoa. E o Padre Jonas rezou por mim. Rezou. Agora faça silêncio e diga uma palavra de Deus para essa pessoa. E o Padre Jonas disse: a palavra que eu tenho para o Senhor, ele me chama de Senhor, né? Não sei onde é que ele tirou essa bobagem, mas em todos os casos ele me chama de Senhor. A palavra que eu tenho para o Senhor é a seguinte: paciência, paciência, paciência. E ele comentava, é gozado, porque parece quase como se fosse santo, santo, santo. Ou seja, um superlativo. Uma paciência no superlativo. E a imagem que vem é a seguinte: o Senhor está diante de um mar. O Senhor sou eu, tá? O Senhor está diante de um mar. Não é o Senhor com S maiúsculo. É o nojentinho do Padre Paulo, né? Então, o Senhor está diante de um mar. E o Senhor vai ter que atravessar esse mar. Vai ter que atravessar esse mar. Tenha paciência. E do outro lado, existe algo de melhor e de diferente. Muito melhor do que o Senhor pode imaginar e muito diferente do que o Senhor pode imaginar. Isso foi palavra de Deus para mim e eu me agarrei nessa palavra até hoje. É o que está me segurando na paciência. Comigo. Na paciência comigo. Porque, gente, vocês vão ver o que é bom para tosse. Se preocupa não. Vocês vão ser padre um dia. E vocês vão ver como é vergonhoso, é pavoroso você ser padre há 12 anos, como eu sou. Vou fazer 13 anos de padre. E carregar no lombo os mesmos defeitos que você carrega há tantos anos. É tremendo. Chega uma hora que você não se aguenta. Chega uma hora que você já não se aguenta. Longanimidade.
Então, junto com a esperança, vem a paciência, vem a perseverança, vem a longanimidade. Nós precisamos ter essa esperança, porque é este combustível, peça a Deus a esperança, é este combustível que nos leva para frente, porque deixa eu dizer uma coisa, para concluir, que o tempo, daqui a pouco minha carruagem vira abóbora. O tempo está acabando. Deixa eu dizer uma última coisa para vocês. É a falta de esperança que leva muitos padres e seminaristas a instaurarem uma vida dupla. E aqui eu não quero que vocês se enganem, eu estou falando mesmo, estou falando concretamente, estou falando realmente de padres com amantes. Seja mulher, seja homem, conforme o gosto, e às vezes os dois. Seminaristas que são jovens, mas parece que já nasceram velhos. Já nasceram velhos, porque já nasceram desiludidos. Já nasceram desiludidos e já não tem mais esperança. Aprenderam a conviver com o pecado. Não tem mais esperança de mudar. Acham que não adianta. É o famoso seminarista Gabriela. Conhece o seminarista Gabriela? Seminarista Gabriela é assim. Eu nasci assim, eu fui sempre assim. Gabriela! Eu nasci assim, eu cresci assim, eu fui sempre assim. Gabriela! Gente, a falta de esperança tira o combustível da nossa vida. A falta de esperança tira o combustível da nossa existência. Como é necessária essa pequena virtude. Como é necessária a esperança, e só Deus pode dar a esperança para você. Só Deus. Seminaristas que já se conformaram com seus pecados, se conformaram com seus limites, se conformaram com as suas carências, que já não esperam mais a cura, que já não esperam mais a transformação, que já não esperam mais uma vida diferente, porque a esperança os abandonou, porque entraram em desespero. Entraram em desespero. Gente, nós precisamos recobrar a esperança. E a nossa esperança é invisível. Os olhos jamais contemplaram. Ninguém pode sequer imaginar a glória que está preparada para nós. E ninguém, nem a Virgem Maria, vai entrar nessa glória por mérito próprio. Porque ninguém merece. Todos iremos entrar nesta glória por misericórdia. Por misericórdia. Não se iluda, não se engane. E aqui uma palavra de Santa Teresinha. Santa Teresinha dizia assim: as coisas boas que eu faço na vida, eu aplico sempre para os outros. Vocês sabem como era essa teologia antiga, né? Eu faço um jejum, aí eu aplico pela irmã fulana. Aí eu faço uma obra de caridade, aí eu aplico isso pela tal pessoa. Né? Ela disse, eu aplico tudo para os outros. Porque eu quero chegar diante do trono de Deus de mãos vazias. E dizer para Ele, Senhor, eu não tenho razão nenhuma para que você me ame, mas eu sei que você me ama. Me recebe na tua casa. Eu não tenho razão nenhuma para ir para o céu. Saber disso
e andar com essa convicção no coração. Viver desta convicção. Eu vou entrar no céu por pura misericórdia. Por pura paciência de Deus. Que vai chegar no último dia e vai ver que eu estou no chão. E vai dizer: meu filho, sai daí. Se levanta, meu filho. Bate a sujeira que está na tua roupa. Vamos para casa. Chegou a hora. Já chega. O tempo passou. O tempo esgotou. É a hora de irmos para casa. É a hora desta solidão que cortou você durante tantos anos ser saciada. É a hora do seu desânimo não existir mais. É a hora da esperança desaparecer e se tornar realização. O sonho de Deus para nós. Ele sonha com esse dia. E Ele, não é porque Ele não liga. Ele demora, mas Ele não demora porque não liga. Deus demora porque Ele ama. Porque Ele nos dá tempo de mudar. Tempo de ir mudando. Tempo de aperfeiçoar. Ele demora, gente. Mas Ele está tão ansioso quanto nós. Como Ele espera ansioso. Porque um dia, o pai, que ia todos os dias na janela para ver se o filho ia voltar, um dia esse pai, ansioso, abre a janela e vê o filho que vem ao longe. O filho, cabisbaixo, desanimado, com os passos trôpegos até, de quem fez uma longa jornada e já não aguenta mais. Vem com a cabeça baixa, devagar, pensando no que ele vai dizer para o pai. Mas o pai vem correndo. E o filho nem nota. Mas o pai vem correndo. E se joga no pescoço daquele filho e o acolhe. A nossa situação nesta vida é esta. Nós vamos andando desanimados, com a cabeça baixa. Mas, meu irmão, respire fundo e se encha de esperança. Olhe para o alto. Pare de andar de cabeça baixa. Olhe para o alto e veja. O Pai vem correndo na sua direção. Você é quem não notou. Você é quem não percebeu. Mas Ele vem. E Ele correu ao seu encontro. Se jogou no seu pescoço. E o cobriu de beijos. Fique de pé. E façamos essa oração. Pedindo a Deus essa esperança. E eu peço a você agora que fique de cabeça baixa. Fique de cabeça baixa, porque esta é a posição que representa realmente como nós estamos. Fique de cabeça baixa por causa do seu desânimo. Fique de cabeça baixa por causa da sua falta de esperança. Fique de cabeça baixa, porque Deus quer dar para você uma esperança. Senhor, Deus de bondade, Pai de misericórdia, nós nos colocamos diante de vós, Senhor, diante da vossa cruz que aqui está. E nós nos sentimos crucificados.
nós nos sentimos necessitados de esperança. Como se uma doença invisível tivesse sugado toda a força de perseverar e de caminhar. Existe um parasita invisível que vai sugando, que vai tirando a nossa vontade de continuar. Quando eu recebi o convite de vir para esse Renascem, quem sabe você disse assim: eu vou, mas eu não espero nada demais. Eu vou porque vai ser uma viagem legal. Eu vou para me divertir. Eu vou um pouquinho para o turismo. Eu não conheço Goiás. Eu não sei como é que é. E você veio. Sabe Deus por que razões? Sem esperança. Põe a mão no seu coração.